Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 19 de julho de 2020, 16ª semana do Tempo Comum. Nós temos acompanhado as leituras, né, e conforme a observação de uma homilia do Padre Manzotti de hoje, do sábado, que eu estou gravando, né, do sábado, agora do meio-dia, estamos tendo 3 domingos a respeito das parábolas, em que Jesus conta parábolas. Começou no domingo passado, dia 12, até dia 26, Jesus vai estar falando parábolas. Desde o início, quando eu abri esse canal, não querendo surfar na onda do Padre Manzotti, né, deixar claro, porque senão vai achar que estou sendo perniciosa, né, mas é que eu achei interessante que quando eu comecei a fazer o estudo da liturgia da palavra diária, né, tomei como base a Bíblia do meu dia a dia, do Monsenhor Jonas Abib, que é um método de estudo. A partir das leituras diárias, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, eu havia verificado que havia sempre a referência do Evangelho do domingo. Então, aconteceu o Evangelho de domingo, dia 12. Durante a semana inteira, aquele Evangelho ecoava nas leituras da semana. Ou, se não ecoava, deveria fazer um eco, né? Fazer um intercâmbio. Mas a base primordial é a leitura do Evangelho do domingo. E o interessante é que eu observei também, nos meus, assim, humildemente nessa caminhada de estudo, o evangelho do domingo anterior ecoava no evangelho seguinte, como se tentasse fechar em algum assunto. E interessante observar que, dependendo da data que caísse algum santo, aquelas leituras do dia ecoavam para aquele carisma do determinado santo, ou de repente uma aparição de Nossa Senhora, ou festa de Nossa Senhora, ou memória, etc, etc. Pelo menos era assim que eu via, quando eu pegava mais o estudo da liturgia da palavra. Né? Eu tive uma fase assim, tipo 2 anos seguidos, que foi muito rico nesse parecer, sabe? Então eu venho trazendo e fico contente de que essa observação tem tido eco, logicamente, né? Padre Manzotti, por mais que a gente more na mesma cidade, não sabe que eu existo, né? Lógico. Então eu penso que pela moção do Espírito Santo isso tenha sido revelado. Isso é muito importante. Para mim conforta bastante. É uma questão pessoal que eu não podia deixar de falar. Bem, como eu estou gravando no sábado, nesse sábado eu vi uma notícia extremamente triste que depois eu vi reverberar no Instagram, principalmente, sobre o fogo, né, o incêndio na Catedral de Nantes, na Basílica de Nantes. A polícia acredita que seja criminosa a situação lá, na França. E aí eu estou vendo uma comoção muito grande nas redes sociais. Eu vou ser bem franca em falar. Sim, eu estou triste, eu espero que a justiça secular da França investigue isso, não deixe para lá, não é porque é uma igreja católica que se tornou um mundo secularizado que vai deixar passar isso. Inclusive a pessoa responsável, uma mulher lá, estava contando que olha como é que é a coisa, né? Como que a França se tornou secularizada, se tornou laica demais. Ah, não podemos pensar que é apenas uma igreja católica, ela tem uma história, ela foi feita no século XV, porque o francês ama a história e, querendo ou não, faz parte da memória. Aí eu vou fazer eu tenho que dar o pitaco azedo, gente. Eu tenho que fazer a crítica. Primeira coisa, você ficou sentido de ver a Basílica do século XV pegando fogo? Eu senti. Mas não como historiadora, não, não. Não é questão dos vitrais lá do século, da Idade Moderna, ou da Idade Média, sei lá, que pegaram fogo, que se perderam. Não. Querendo ou não, lá habita o Senhor Jesus e as relíquias dos santos. Até as relíquias dos santos também é bom não se apegar muito, sabe? A gente tem que se apegar ao Jesus sacramentado,
Desculpa estar falando nesses termos, porque, sabe, eu estou falando esses termos porque vai chegar uma hora que nem Jesus sacramentado nós vamos ter, que é aquilo que o Monsenhor Jonas falava lá há muito tempo atrás, que eu já vi no blog dele, provavelmente é ele que escreveu ainda, faz uns 4 anos, em que vai chegar um ponto que não tem padre. E isso sim é grave. Eu já falei, a Igreja Católica ela não pode ser denegrida em nenhuma parte do mundo, porque senão a gente está desalojando o Senhor Jesus sacramentado. Capelas também. Lá habita o Senhor Jesus. Então, antes de pensar no lado histórico, claro que eu tenho que pensar no lado histórico, até porque quando eu olho para uma basílica, quando eu falo estilo gótico, saiba vocês, qualquer coisa vai lá pegar o livro, pode pegar o livro do Ken Follett, eu sei que é livro secular e tudo, O Mundo Sem Fim, e Os Pilares da Terra também, Ken Follett faz uma ficção a respeito das famílias construtores das catedrais góticas. São famílias que perderam suas vidas construindo por séculos até, por décadas, né? Décadas é pouco, talvez séculos, terminando toda aquela construção em pedra, em monumento e tudo que a gente sabe que vai acabar. Se caiu um meteorito, de repente, se pegar fogo, se cair uma bomba atômica, entendeu? Mas de qualquer forma, um tipo de crime desse é lastimável, porque a pessoa que tacou fogo, primeiro, não deve ser francês. Segundo, se fosse francês, tem que afirmar, havia famílias francesas que perderam sua vida. Se você acredita em Jesus ou não, problema teu, criatura. Mas que tem gente que perdeu a vida construindo a catedral, teve. E o mais importante, independente se é uma catedral gótica, se foi feito por Aleijadinho lá em Minas Gerais, se é uma catedral estilo, como é que é? Não é gótica, aqui no Brasil, ali do período colonial, é barroca. Sabe aquelas igrejas barrocas, cheias de ouro por dentro, né? Principalmente em Minas Gerais tem bastante. Foi feito por escravos, tá certo que foi com dinheiro no suor dos escravos, no lombo dos escravos negros, né? Mas, gente, aquilo, independente do ouro, de tudo, Jesus habita lá. Pode até ser a igreja mais nova que foi construída ou foi reformada. Jesus habita. E tem que ter a presença do padre também. Não é diácono, não. É padre mesmo. Sabe? Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E isso aí é uma afronta, sim. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com a quebra das imagens de Nossa Senhora, dos santos, queima dentro das igrejas católicas, estão dizendo que é idólatra, aquela moda é bobeira, sabe? E que pode chegar aqui no Brasil. Aí eu vou dizer o seguinte. Agora vem a dor. Antes de fazer, se condoer. Porque é a mesma coisa com o coronavírus. Eu também caí nessa. Eu tenho que aprender também. A gente tem que refletir para aprender. Na Itália morreram 1000 pessoas por dia. Aí a gente chorava, rezava pelas almas dos italianos, e padre italiano morrendo e tal. Chegou aqui no Brasil. Tá tendo 1000 mortes por dia aqui no Brasil. Quase. Ninguém tá falando... Desculpa, eu ia falar um palavrão. Não tá falando nada. Nem para criticar o governo. Eu tô ouvindo. E aí? Quer dizer que só porque é brasileiro tomara que morra? Então, antes de fazer... Desculpa os perfis católicos aí do Instagram que eu sigo. Mas antes de se condoer com a Basílica Gótica, se preocupe no dia em que as igrejas aqui do Brasil começarem a pegar fogo. Mas antes de começar a pegar fogo, você que fica se condoendo aí nas redes sociais, antes de mais nada, põe as 2 mãos na consciência, pergunta, eu sou dizimista? Começa por aí. Se você é uma pessoa que desistiu de ser dizimista, mas fica usufruindo ou usufruía dos sacramentos, do grupo de oração, reza por mim, reza por mim, reza por mim, fica batendo o pezinho que o padre tem mais é que fazer confissão agora, tem que fazer missa onde já não pode, porque nem Curitiba não está aberto ainda, está subindo a bandeira vermelha aqui. Curitiba, em arquidiocese. São Paulo abriu, mas não sei, Deus queira que não aconteça nada nesse sentido como aconteceu em Curitiba. Fechar de novo, é duro, né? Antes de vir fazer mimimi sem sentido, se pergunte se você é dizimista, porque senão você está tacando fogo, tá desmatando, agora vou fazer fora do contexto, você está desmatando a paróquia aí do teu território paroquial, de verdade. Quando eu falo desmatando, não, você está demolindo a paróquia aí da tua cidade, porque é o teu dízimo
Mesmo na pandemia, é que tem que manter água, luz, telefone e o salário da secretária. Tenho certeza que você não sabe, mas a secretária tem salário. Ela não vive de boa vontade, não. Tá? E dependendo da onde é de arquidiocese, é o salário do padre também. Você tá achando que vai matar o padre de fome? Sem vergonha. Bate a mão, bate o rosto, dá um tapão em você mesmo. Ah, eu tô demais, gente. Eu tô virada no caqui. Tá? Então, antes de ficar falando aí da Basílica dos outros, tá? Reza pra França. Só tem ateu lá. Ateu da Revolução Francesa. Tudo berço da Revolução Francesa, tudo revolucionáriozinho. Anticatólico. Quando Notre Dame pegou fogo, olha, eu fiquei muito dolorida no coração, mas ao mesmo tempo me veio Santa Joana d'Arc. É por isso que todo ano eu vou tentar fazer a novena de Santa Joana d'Arc, mesmo sendo em espanhol. Uma desgraça isso, né? Eu tenho que achar um devocionário, um novenário em português. Eu hei de conseguir. Aí eu vou fazer. Sabe por quê? Porque se o povo da França não honra Santa Joana d'Arc, alguém de fora tem que honrar. E não é por causa das catedrais ou porque. Não, é porque ela foi a santa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas com essa laicização de tudo, da política, de todas essas porcariadas que a França vive, que se orgulha de ser o berço da Revolução Francesa, das guilhotinas e tudo mais, o que virou? Essa droga aí que a gente tá vendo. Essa intolerância contra o catolicismo. E se começar a intolerância lá, você pode ter certeza que o troço vai exportar para cá e depois não vem chorar. Tá? Então, é dor? Ótimo. Mas primeira coisa, você é dizimista? Você mantém o mínimo básico da paróquia? Tem feito a pastoral social? Ah, eu tenho dado roupa. Não, além de roupa. Roupa você dá uma vez a cada 2 ou 3 meses, mas preferencialmente todo mês, se não toda semana, vai lá dar um pacote de macarrão, vai dar comida. Cria vergonha na cara. Ah, eu tenho que falar, gente. Pelo amor de Deus. Hipocrisia é pouca, né? Eu fui hipócrita. Ainda sou. Mas essa hipocrisia de ficar me condoendo com a basílica dos outros, eu não faço mais, não. Eu tenho que me preocupar com as paróquias das quais eu tô aqui cercada. Das quais, porque eu já falei, eu sou dizimista mais de uma paróquia. Não é para me aparecer, não. É para ver se eu espio o meu passado esotérico. Porque eu já financiei, não foi muito, foi pouquinho, mas mesmo assim financiei certos lugares para florescer aí no esoterismo. Que, olha, arrependimento matasse, gente. Eu tava morto umas 10 vezes. Tem noção? Então eu faço uma forma de expiação. Faço das tripas coração, mas eu dou um jeitinho. É pouquinho, mas, sabe? Tá dividido um trem aí. Sabe? Porque Jesus habita. Aí esses dias, assim, eu tô tentando pagar uns boletos mais adiantado do... Não vou dizer qual, né? De uma das que eu sou associada aí. Porque, querendo ou não, eu assisto a TV deles, né? E fora que hoje eu realmente pus na minha cabeça, porque preciso fazer uma análise também, né? Tipo, não, eu vou justificar, qual que é a justificativa de eu ainda continuar nessa parte evangelizadora, que tem TV, meios de comunicação e tal. Ah, já sei. Minha justificativa perante Deus é levar essa TV para aqueles que não podem pagar, que tem, assim, que poderia contribuir, assim, pessoas que não têm como contribuir, mas que estão perdidas lá na Amazônia, em alguma freguesia aí que não tem arquidiocese, diocese, não tem nem padre, né? Pelo menos levar um pouco de fé, esperança e caridade, né? Então é um ato caritativo. Eu já li no livro da Santa Gertrudes de Elfta, da editora Subiaco, Mensagens da Misericórdia Divina. Eu só não sei em qual livro e qual parágrafo. Um dia que eu achar, eu falo para vocês de novo. É que eu perdi. Ele é um livro bem rico. Cada parágrafo faz você meditar bastante. Ela questionava: Senhor, mas tem gente que é pecadora e que está dentro da igreja católica, é bispo, é padre, não sei o quê. Por que o senhor permite isso? Aí Jesus deu a resposta para ela. Assim, não é as palavras da Santa... não está nas palavras de Jesus conforme a Santa Gertrudes ouviu, desculpa, não é falou, ouviu. Mas ela ouviu nesse sentido. Eu me utilizo dos imperfeitos, eu me utilizo dessas pessoas imperfeitas, cheias de pecado, para mostrar que eu
A graça de Deus que eu dou a infusão, é a infusão, né? Cozinhar a pessoa. A efusão nela para mostrar que eu sou maior que essas pessoas. O Deus Todo-Poderoso, ele é tão poderoso que ele se utiliza dos ímpios para fazer a vontade. E ele precisa dessas pessoas, porque já está ali na Igreja Católica mesmo. Não, ele vai ser usado. Eu já falei várias vezes e vou falar de novo. Não se incomode com a pessoa que você está vendo que faz uns pecados do peru dentro da Igreja Católica. Reze por ele, reze por ela, reza por esse casal, por essa família ímpia. Você tem certeza que o dinheiro que vem, que eles estão injetando na igreja, na verdade é meio que lavagem de dinheiro. Vamos supor que aconteça isso, tá? Não duvido. Falar a verdade, eu não duvido mais nada. Você sabe, né, algo está cheirando mal, mas você sabe que algo rola ali de ruim. Reze por essa família, por essas pessoas, porque Deus vai fazer a vontade. Ele vai se utilizar até dessas pessoas ímpias para que a vontade de Jesus aconteça. Agora, se nós estamos abertos para a vontade de Deus, aí nós é que temos a chance de obtermos a salvação, de obtermos bons olhos perante a Deus, porque fomos dóceis, obedientes à vontade do Senhor. Essa é a diferença. Porque Deus vai se utilizar de todos nós, todos, ímpios, maus, mal educados, bem-humorados, bem de vida, mal de vida, vai usar de todos nós, porque Deus é Deus. Deus se utiliza, sabe? Deus se utiliza de todos nós. A diferença é que alguns vão obedecer, e os que obedecerem alcançarão, comemorarão a vitória de Deus com o próprio Deus. Fechou. Espero que tenha entendido. Tá? Então, assim, antes de começar a gente chorar com os mortos do lado de fora, devíamos chorar com os mortos lá de dentro, que é o Brasil. Só o Brasil. Só o Brasil é uma tragédia. Já passamos os 73 ou 74 mil mortos. Fora os que passaram pelo coronavírus e pode ter sequelas. Meu Deus, que horror. Temos que rezar sempre. E as pessoas não são dizimistas quando até não fazem contra-testemunho de dizer: eu não faço dízimo por esse e esse motivo. Ainda tem gente que faz contra-testemunho. Fala para, não seja dizimista, perda de tempo, tá perdendo dinheiro. Aconteceu comigo uma vez. Eu nem dei bola. Dinheiro, é tipo assim, se fosse o dinheiro do velho, era um velho, gente, desculpa eu falar assim. Que o cara tem a ver com o meu dinheiro, com o dízimo? E fora que não é o meu dinheiro, eu tenho que devolver o dízimo. O termo correto é devolver o dízimo. Isso eu aprendi com um padre que agora ele foi transferido. Devolver o dízimo. Sabe por que você tem que... Realmente é devolver. De repente, para não ofender os ouvidinhos de alguém, eu nunca falo devolver. Eu falo, eu vim acertar o dízimo. Que não é o certo acertar, é devolver mesmo. Porque aquele dinheiro faz parte do espólio de Deus. No Antigo Testamento. Se você quiser fazer os 10%, eu vou dar uma dica. Você quer fazer uma experiência legal com o dízimo? Faz 10%, independente se é bruto ou se é líquido do teu salário, se você, com a graça de Deus, estiver empregado. Faz sacrifício. Se for o bruto, eu vou dizer para você, na hora que você estiver retirando o valor bruto lá do teu salário, fazendo 10%, você vai doer, viu? Você vai ficar assim, com aquela mão fechada de não querer dar. Mas dê mesmo assim, fale, Senhor, eu estou sendo mesquinho, ranzinza, mas eu estou dando o bruto. Quando você faz o bruto, saiba que você está consagrando o teu trabalho, os tributos que vão para o governo do Brasil, tá? Você está praticando caridade até nisso. Você está consagrando, porque aquele bruto é o dinheiro que o teu patrão está cedendo pro governo federal, para os tributos lá que envolve... Bom, quem é do tributário vai saber, mas você entendeu o que eu quero falar, né? Agora, se você fizer o líquido, você está consagrando, você está devolvendo para Deus, por isso que fala devolução, aquilo que de fato você recebeu, que caiu na tua conta. Que você consagra a tua família, os alimentos. Claro que toda vez a gente tem que consagrar os alimentos, né? Mas já caso você esqueça de consagrar os alimentos todo dia, em parte é isso. Você está consagrando tuas contas, tuas dívidas, compras futuras, teu bem-estar, tua saúde, pronto. Agora, você quer pagar para ver? Faz pelo bruto. Aí aproveita e fala, isso aqui também tem a ver com os tributos. Eu tô devolvendo, porque é um direito do Senhor. Direito no sentido direito de justiça, né? Não é direito dos homens, é o direito da justiça de Deus. Você pode fazer. É que dá umas dúvidas, né? É que o ser humano é cheio de dúvidas mesmo. Mas independente do que você for devolver,
Não se preocupe, você não vai ficar no prejuízo. Eu falo por experiência. Eu fazia o dízimo na época do esoterismo. Porque a besta quadrada aqui caiu na onda da Madonna, é isso eu vou falar. Caí no papo da Madonna, que ela se utilizava dos 72 nomes de Deus, que inclusive quem é de família judaica ou tem parentes judeus, porque sempre tem, né? Vai contar que sempre havia um quadro com os 72 nomes de Deus, em hebraico, que não tem som, não tem, linguisticamente não existe, ele é só visual. Geralmente três, parece, eu não sei como é que funciona o alfabeto judaico, mas é sempre 3 letrinhas lá. Então você visualizava, né? Isso judeus, né? Porque quem é de tradição judaica vai saber o que eu estou falando, os 72 nomes de Deus. E um desses nomes, porque aí, né, porque envolve cabala, mística, então não é legal quem é católico se meter nessas paradas loucas. Eu me meti, a única parte boa que ficou na minha cabeça, eu destruí também, eu tinha a tabela, tudo, estava estudando, porque virou moda, porque algumas celebridades começaram a fazer isso. Só que depois a gente sabe, né, que a Madonna é do sistema mundial, né? Então, tá louco, tem mais é que queimar os troços fora. Você não pode ter ela como guru. Mas celebridades são gurus também. O que rola? O que aconteceu? Um dos nomes de Deus envolve essa questão do dízimo. E a única coisa que ficou gravado na minha memória, o restante passou. Mas uma coisa que depois eu acabei usando como forma prática mesmo, é que um dos nomes, dentro dos 72 nomes de Deus, existe um falando sobre o dízimo. E é interessante que e aí a explicação da onde eu peguei dizia, a pessoa que não faz o dízimo, pressupondo que você é judeu, tradição judaica, se você não devolve o dízimo de direito do Senhor, o demônio vem lá e pega tudo e te dana inteirinho. Aí aquilo me deu um temor, sabe? E antes de eu me converter, mesmo que eu me converti meio errado, entrei numa seita aí cristã, né, que não estava certo. Já naquele período eu já estava fazendo uma experiência de 1 ano e meio de fazer a devolução. Só que não era devolução, eu estava dizendo pagando o dízimo e ainda assim fazia filantropia, porque não era nada católico, nada cristão, era tudo assim, entidade de bichinho, que mais? Até ajudava algumas pessoas, com aquele dinheiro eu comprei livros para uma biblioteca lá em Minas Gerais, de um senhor que tinha um projeto com crianças, então imaginei eu de Curitiba mandando por correio livros infantis, mas eu tinha que escoar, eu não sabia como escoar, eu fazia assim, filantropia. E quando eu voltei né, para a cristandade, aí foi naquele lugar lá, e depois voltei para a igreja católica, e já nesse período eu já não fazia mais esse tipo de coisa. Era pastoral social, dízimo e ajudar pessoas e não ajudar animais. Com todo respeito aos animais, protetores de animais, maior respeito mesmo. Mas aí eu tomei a decisão, não, eu sou cristã. No mínimo, eu tenho que ajudar pessoas. Mesmo que as pessoas depois vão me morder, vão me xingar, jogar pedra, falar um monte de porcaria em cima de mim. Né? Mas é sempre pessoas. Tá? Então, e eu tenho uma experiência ótima com o dízimo. Eu tive que dividir isso, tipo, em vez de eu colocar só o que é certo, tá? Eu tive que dividir por causa do meu passado. Aí é uma forma de tentar espiar, tentar fazer o melhor e também não ficar... Por exemplo, em vez de eu colocar todo o dinheiro do dízimo num lugar só, eu divido um pouco, porque se acontecer alguma coisa, sei lá, eu fiquei chateada com o padre Manzotti, fiquei chateada com o meu pároco local, trocou o pároco, fiquei chateada, sei lá, acontece umas bobeiras aí né, do ser humano. Aí eu tenho outro lugar para correr e eu não fico sentindo muita dor na consciência. Porque tem gente o quê? Quando troca o padre, como eu já vi num grande lugar aqui, troca o padre, a cesta lá, o carrinho, é um carrinho grande, tipo daquelas de supermercado grande, né? O carrinho lá para receber a pastoral social tá vazia hoje em dia. Quando era um outro padre, vivia cheia. Aí não dá, né, gente? Não é pelo padre, mas vai falar o quê pelos fiéis, né? Então, de novo, eu vim falar do dízimo.
tá doendo nos ouvidinhos, não precisa procurar os 72 nomes de Deus, não. Aliás, nem olhe. Porque isso não nos pertence. Isso aí é aquilo que São Paulo fala, circuncisão, entra naquele negócio. Esqueça, nós não fazemos parte do povo escolhido de Deus. Nós somos o povo que causa ciúme ao povo escolhido. É diferente. Então, por isso que temos que nos achegar a quem? Ao Cordeiro imolado, o Senhor Jesus. Nós não temos que chegar direto no Deus Pai, nem tem como, né? Entende? Não queira ver isso. Eu só estou contando uma experiência que eu nunca contei, na realidade. Mas é que a memória veio. Esses dias eu estava meio mal da memória, né? A memória veio e resolvi contar de novo, por um outro viés, um outro testemunho. Por que eu resolvi fazer o dízimo e eu não paro? E um dia eu provoquei. Uma vez eu fui acertar o dízimo num lugar e eu provoquei a secretária que estava. Pelo menos eu chamo de secretária porque ela estava lá. E falei, acertar o dízimo e tal, não sei o quê. Mas aí eu comentei por alto. É muito importante fazer os 10%. É uma experiência muito legal. Mas eu falei por falar. A moça, olha, sem brincadeira, ela colocou a mão no peito. Nossa, fazer 10% tem que ter muita coragem. E eu não falei nem se era o 10% líquido, em cima do líquido ou em cima do bruto, né? Por isso que assim, se você tá com dúvida, faz a experiência dos dois, em algum momento da sua vida. Olha lá no Olerite, o bruto é tanto. Então eu vou consagrar todos os tributos que vão para o Brasil também aqui, ó. Porque o Brasil, né, não tem mãozinha, é um governo de muitas pessoas e tal. Então eu estou fazendo aqui como cidadão brasileiro, mas se entregando para o Senhor Jesus, no Imaculado Coração de Maria. Você pode fazer esse tipo de oração. Por que não? Né? Eu já falei, adote uma paróquia fora do teu território paroquial, faz favor. Certo? É um ato caritativo. Porque é um Senhor Jesus a menos sendo desalojado por conta da pandemia. Pronto, falei. Fica a dica. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pitacaço, hein? Pois é. Mas assim, no frigir dos ovos, eu sei que estou meio exaltada, mas no frigir dos ovos, o dízimo é uma experiência, eu não sei explicar se é oracional, é uma experiência que tem seu misticismo, eu ia falar misticismo, não, o ato de ser dizimista tem um lado místico, tem alguma coisa do lado do Senhor do sobrenatural, isso eu posso te dizer. Não sei explicar em palavras, cada um tem que fazer a sua experiência, e não cobrar de Deus, hein? Entregue de bom grado, de bom coração, de coração aberto e de mão abertinha. Se não der para mão abertinha, 3 dedos abertos, pelo menos, tá? 2 dedinhos abertos. Já ajuda, né? Já escapa um dinheirinho para devolver para Jesus. E não fique pensando muito. Ai, eu vou dar para aquele padre chato. Então faça por uma paróquia que você não conhece. De repente o Santuário do Pai das Misericórdias, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, se você gosta, ama o Padre Manzotti. Não precisa dar tudo, né, dinheiro, mas dê um pouco, faça uma experiência com o pouco, Deus honrará no pouco. Porque às vezes a pessoa tem problemas com a igreja devido a criou briga com o padre. Sempre tem assim, né? Eu não consigo me confessar com o padre aqui da minha cidade, eu tenho que ir lá para Aparecida, eu tenho que ir lá para outra cidade. Olha, isso aí não é comigo. Cada um tem sua consciência. Você tem condições de fazer isso? Ótimo, continue. Mas, faz a experiência para você ver. Apesar que o dízimo católico não é obrigatório 10%. Você dá o que o teu coração quer dar. Porque tem que dar de coração aberto. E um pouco da mãozinha. 3 dedos abertos, entendeu? Se for de dar de má vontade, você não dê. É que nem o Frei Galvão lá. Diz que o caboclo foi querer dar 10 galinhas, 10 frangos. Um frango escapou dele. O que o caboclo falou? Vem cá, como é que é? O galinha dos infernos. Mas pegou. Quando foi para dar pro Frei Galvão, obrigado. Esse aqui eu não quero, esse aqui tá consagrado pro demônio. Eu fico só com as 9 galinhas. Os outros, esse aqui não, esse aqui tá consagrado pro demônio. Viu? Porque Deus não vai aceitar, porque tá consagrado aqui, a sua má vontade. Entendeu? Então, entre dar 10% de má vontade, que você não quer fazer experiência, assuma de uma vez. Eu não quero fazer experiência, eu vou fazer com 5%. Tá bom. 1%. Eu comecei com 2% do meu salário líquido na filantropia. Aí eu vi que a coisa estava ficando boa, aumentei.
Porque assim, era uma gastadeira sem noção. E eu via que aquilo era uma doença, sabe? Eu precisava gastar, precisava zerar o meu dinheiro para poder ficar bem, e ainda assim não ficava bem, né? Porque eu ficava com dívida. Gente, depois de um tempo, eu ainda pedi, claro que eu pedi tudo, não só pelo dízimo, mas eu pedi em oração. Falei, não, tá errado, eu não posso ficar comprando coisa inútil e tal, juntando cacareco, quer dizer, né? Eu tenho que melhorar nisso e tal. Aí parou. Compulsão de compra também é doença, tá? Pronto. Vamos lá. Primeira leitura está no livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13, depois 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhecem castiga o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência, nos governas com grande consideração, pois quando quiseres está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 85, com o refrão: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca, escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Romanos 8, versículos 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. O evangelho deste domingo está em Mateus 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, vós também arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, amarrai em feixes para ser queimado, recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes então outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino, e o joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, porque eu dei um pitaco grande, né?
Então não se esqueça, tá? Outra coisa, se você acompanha o Padre Anderson Marçal, da comunidade Canção Nova, você sabe que ele está na paróquia Santa Cândida, lá em São Paulo. Eu não conheço a cidade de São Paulo, eu não sei em que bairro, que zona que é, tem zona leste, zona sul, etc. Eu não sei onde é que é. Ele está fazendo reformas lá e isso é comum entre os padres, é normal assim, eles dão início à construção, mesmo não tendo recursos ainda. Quando tem é metade do recurso ou muito pouco. Então ele está terminando lá a construção e ele está pedindo doações caso alguém tenha interesse. E eu vou ser bem franca, se você acostuma acompanhar as missas dele no domingo, ao meio-dia, que acontece lá, domingo, meio-dia, e na segunda-feira, 7 horas da noite, faça favor de entrar em contato lá no perfil do Padre Anderson Marçal no Instagram, perguntar qual que é a conta bancária deles. Faz favor, tá? Pergunta porque é uma forma de você fazer a sua oferta. Não deixe de fazer sua oferta virtual. Parece besteira o que eu tô falando, mas graças a Deus eu tenho ouvido ecos, tipo, tem gente pensando como eu tô pensando. Isso é emoção do Espírito Santo, só pode. Com essa pandemia, eu tenho visto muitas lives, muitas missas e homilias via internet. E eu tenho tentado fazer um mínimo da justiça de Deus, no sentido assim, se eu vi a missa dessa paróquia, eu tenho que fazer a oferta. Aí eu tenho um bloquinho que eu anoto e depois, quando eu descubro a conta bancária, eu vou lá e deposito. Tá? Então, seja justo também. Faça a sua oferta. Ah, mas é R$2. Não tem problema. Ou faz assim, é uma vez por semana, junta de 2 em 2 em 2 em 2, faz lá as contas, até dá R$10 para compensar o envelope, né? Porque tem alguns bancos que ainda é envelope. Agora, Banco do Brasil, por exemplo, que não é mais envelope, as agências estão aceitando, acho que é o Banco Bradesco também. Ele já está sugando o teu dinheirinho assim sem envelope. Vai com R$2 mesmo, só não aceita moeda, né? Mas junta durante o mês ou 2 meses e não esqueça de dar o valor relacionado à oferta virtual daquela missa virtual que você participou. Ah, mas eu assisti um dia de um padre que eu não lembro onde é que era, tal, não consigo os dados, é difícil. Então dê para sua paróquia. Deus sabe, Deus proverá aquela outra, não se preocupe. Qualquer coisa reze para aquela paróquia. Toda paróquia precisa de oração. Porque às vezes acontece, né? Teve um caso aí que eu vi da TV Aparecida e eu precisava fazer os depósitos, não podia ficar com aquele dinheiro. E aí o que eu fiz? Eu entreguei para minha paróquia. Mas também foi uma homilia, foi uma missa só. Não é uma homilia, foi uma missa só, né? Mas foi um caso à parte que aconteceu que eu vi pela TV o da Aparecida. Então por conta disso eu ponderei, não, para não ficar assim. Em outro momento, talvez eu ceda, mas nesse momento, para não ficar com o dinheiro que gasto, né, aí eu deixei para minha mesmo, para a paróquia que eu frequento, ou pelo menos frequentava presencialmente. Gente, sempre tem um jeito, é só uma questão de se organizar, entrar, fazer contato com Deus assim, tete a tete. Pega o crucifixo e fala: Senhor Jesus, é o seguinte, é assim, assim, assado. Parece papo de criança, né? Mas na realidade é uma forma. Porque assim, Jesus está vivo, Nossa Senhora está viva, os santos estão vivos, Deus Pai está te ouvindo. Seu anjo da guarda é o radiotransmissor ou teletransmissor para Deus, de toda coisa boa, principalmente as coisas ruins que você faz, que eu faço. Então você pega o crucifixo, pega o Senhor Jesus do Sagrado Coração, pega uma estampa do Senhor Jesus e conversa com ele. Né? Tá bom? Jesus não está morto. Nossa Senhora não está morta. Pega lá do Santo Antônio, pega lá do Santo Padre Pio, fala a verdade. Tudo tem jeito, gente. É só para, pensa e respira. A gente entra na ansiedade? Entra. A pandemia tá deixando a gente ansioso, tá comendo demais, tá brabo, mal-humorado. Eu que o diga. Você também tá dando reações, né? Então, qualquer coisa, fala. Você, ó, eu tô fazendo uma... Aí você fala, né? Aí deixa lá o crucifixo, a imagem. Aí você vai fazer alguma coisa da casa, de repente, plim, aparece algo na tua cabeça. Ah, mas eu posso estar fazendo assim. Pronto. Depois, no outro momento, a gente acerta. A gente que tem mania de fazer preto no branco, né? Mas para Deus tudo é possível. Então, só conversa. Fala, tô com um problema assim. E agora? O que eu faço? Eu faço mesmo?
Inclusive me surgiu uma situação de rezar para uma pessoa que falecida e estranhamente não estava tendo vontade de rezar. Não posso contar detalhes. E aí eu tive que fazer uma pergunta para Deus e agora estou esperando a resposta, porque a resposta nunca vem na hora. Ela demora algum tempo. Pode ser algumas horas, um dia, uma semana, até meses, inclusive durar um ano e meio, por exemplo. Mas que isso não passa. Graças a Deus, Deus me lembra inclusive da pergunta que eu fiz e entrega a resposta de volta. Ai, como Deus é bom, né? Essa é uma experiência muito interessante para você fazer também. Isso é um ato de confiança extremada. Na hora que você pergunta e fala, no seu momento propício o Senhor me responde, porque eu confio que o Senhor vai responder para mim. Às vezes eu até esqueci a pergunta que eu fiz, mas nesse caso eu precisei perguntar porque eu fiquei incomodada, porque eu fiquei sentida com a morte de uma pessoa, conhecida minha tal, e eu não estou conseguindo rezar para ela e eu tive que fazer uma pergunta meio pesada, assim, será que a pessoa tal... É uma pergunta incômoda, inclusive a resposta me será incômoda, mas eu precisei porque, meu Deus, de repente, né? Mas ainda assim eu tenho que continuar rezando, porque tem pessoas vivas da família, tudo, e que essa alma se fez coisa errada, eu não posso julgar. Deus sabe, né, o que essa alma fez. Mas que então eu reze pelos familiares que ficaram, né? Então eu estou numa dúvida sim, e agora eu tive que lançar uma pergunta, fazer uma conversa séria com Jesus, e eu sei que ele vai me dar a resposta. Tá? Então você quer aprender a ter confiança em Deus, em Jesus? Esse é o maior ato de confiança. Um dos atos de confiança mais importante. Faz a pergunta, Deus vai te... Mas não faça a pergunta provocativa, não. Faça uma pergunta que você realmente precisa perguntar, que você está com uma dúvida cruel, que envolve coisa da igreja, coisa assim relacionada à igreja católica, pergunte e fala, me prepare para a resposta, Senhor Jesus. Não me dá a resposta nua e crua que não vai dar para assimilar. Porque tem resposta que vem e a gente não aceita. Eu sei por mim, eu falo por mim. Então pede para o Espírito Santo preparar o terreninho para você ter uma contrição perfeita, porque dependendo da pergunta que você faz, você vai levar uma chapuletada na cara. Tá? Então vale muito a pena também falar, prepare o meu coração, que eu possa digerir melhor, que eu possa ser obediente, que eu possa aceitar isso que o Senhor vai falar para mim. Tá bom? Então, desejo a todos um ótimo domingo, fiquem na paz de Cristo. Amém.